3 elementos de cultura, né, que ela pode ser trabalhada. Então a gente trabalha desde do elemento do pressuposto, que é aquilo que as pessoas, elas acreditam, é aquela primeira impressão, que é um pouco disso que vocês estão falando, né. Eu chego e observo que o meu líder, ele chega sempre no mesmo horário, ele sai no mesmo horário, ele vem vestido sempre do mesmo jeito. Tudo isso são coisas que você percebe no ambiente à primeira impressão e que transmitem alguma mensagem para você que trabalha, né, Uhum. naquele lugar. O segundo ponto são os valores. E eu digo que é aí que a empresa Uhum. entra, né? É aí que a empresa entra para poder definir o que que ela valoriza de fato. Então, se, por exemplo, o trabalho em equipe é algo que a empresa valoriza, precisa estar em algum lugar. Ela precisa comunicar isso, ela precisa falar sobre isso. E o terceiro ponto são os artefatos, que são os símbolos, são os processos. É como eu pego o valor que eu estou falando, comunicando, e eu transformo esse valor Em em algo ação. tangível, né? Exato, em algo tangível. Então, por exemplo, se eu tenho trabalho em equipe, cooperação, né? Eu Hum. tenho cooperação como algo que é importante para minha empresa. Então, eu preciso olhar tudo que acontece na minha empresa, como que eu consigo trazer isso para o dia a dia. Um ponto que a gente estava falando disso agora é a questão das metas. Então, se eu valorizo o trabalho em equipe, se eu valorizo cooperação, faz sentido eu ter só meta individual? É. Chega Né, a não ser faz, contraditório, na é verdade, né? contraditório. Será que eu vou valorizar, eu vou reconhecer as pessoas que, se dão bem nessa competência, nessa habilidade aí de trabalhar em equipe? Eu preciso trazer elementos para o meu dia a dia que eles de fato reflitam aquilo que eu estou falando, Uhum. né. Então isso pode ser trabalhado a empresa inteira e depois a gente entra em cada área, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, Sim. cada Olha, natureza de trabalho, ela requer um perfil diferente, só que a gente precisa ter uma linguagem, que é a linguagem da própria empresa, e você inicialmente. pegou, só aproveitando esse gancho que ela já deu aqui, doutora Afonso, que é a minha pergunta, acho que principal do dia, que é uma pergunta particular mesmo, que eu gostaria de entender. Como que a gente pega pessoas, né, enfim, diferentes, com Isso que eu referências eu diferentes, ia falar. habilidades, você ia A falar, né? Moraes Advogados, ela tem pessoas diferentes. Acredito, não sei se tem mais ou menos uma Uhum. Ah, é, acho que a é Avante uma uma existe uma uniformidade, né? Mas unidade a maior, Moraes, né? ela é um escritório jurídico e tem Uhum. um setor de recuperação de crédito. Então, as pessoas, inclusive, está em duas unidades, né? Às vezes até causa problema, porque eles falam, vamos fazer isso aqui, lá não vão fazer. Uhum, Eles acabam querendo setorizar, e eu sou contra Uhum. isso, porque a empresa é é uma uma só, coisa né? única. Mas a atividade é diferente. Nós estamos lidando com advogados de um lado e negociadores do outro, com outro nível de conhecimento, outra técnica totalmente diferente. Então, lá as metas são bem diferentes, né? Bem diferentes. Aí, lá, só para Uhum. completar, nós temos metas coletivas e metas individuais. A individual premia aquele que se sobrepõe às metas coletivas, né? Então, mas Uhum. é bem difícil É, lá. e É lidar um com problema isso, que eu né? tenho de São perfis gestão, diferentes. é lidar com pessoas muito diferentes, né? Uhum.